Não é tudo o que os historiadores e arqueólogos descobrem que os agrada. Às vezes eles se deparam com artefatos ou outras evidências que desafiam nossa compreensão atual da história, nem sempre de forma positiva. Esses novos fatos precisam ser aceitos como são, mesmo que mudem a maneira como pensamos sobre a nossa própria história. Bem-vindos ao canal Descubra Aqui, e nesse vídeo iremos te mostrar as 8 descobertas incríveis e controversas da história da América. Ovo de pedra do lago Winnipesaukee. O ovo foi encontrado por trabalhadores da construção civil enquanto cavavam um buraco para uma cerca perto do lago Winnipesaukee, na Nova Inglaterra, em 1872, a uma profundidade de 1,83 metros. Esse artefato tem sido estudado por especialistas e historiadores há mais de 100 anos, mas ainda estamos tão distantes de compreendê-lo completamente quanto no dia em que foi descoberto. O tipo de rocha usada para esculpir o ovo não é da região de New Hampshire, e as marcações nele são inconsistentes com qualquer outra coisa já encontrada nos Estados Unidos. Os símbolos provavelmente são tribais, mas nenhuma tribo nativa americana os reconhece. A qualidade da obra em pedra é impressionante. O ovo é perfurado quase que completamente e polido, apesar de ser feito de granito. Enquanto alguns o consideram uma fraude, outros acreditam que seja evidência de uma civilização avançada de trabalhadores de pedra que viviam na América há séculos. Petróglifos no lago Winnemucca. Falando sobre civilizações antigas e desconhecidas na América, devemos mencionar os petróglifos do lago Winnemucca, em Nixon, Nevada. Lá, no leito seco do que já foi um lago, encontram-se os petróglifos mais antigos de todo o país. A datação por carbono teve que ser realizada para revelar a última vez em que o nível do lago estava suficientemente baixo para permitir que alguém fizesse essas esculturas, e a resposta foi cerca de 14.800 anos atrás. Em termos americanos, isso é quase pré-histórico. Alguns dos símbolos gravados são apenas linhas, cruzes ou padrões giratórios, mas também há representações mais avançadas de flores e árvores. A questão de qual era sua importância para as pessoas que as fizeram ainda não foi resolvida, assim como a pergunta sobre quem eram essas pessoas. Assim como o ovo de Winnipesaukee, tribos nativas americanas examinaram os símbolos e confirmaram que são desconhecidos para elas. Eles têm o dobro da idade de quaisquer outras esculturas em rocha encontradas na América até agora, e como tal, são uma espécie de anomalia histórica. Cristóvão Colombo descobriu a América. Como todos aprendemos na escola, Cristóvão Colombo descobriu a América. Infelizmente, para nós e para o sistema educacional, isso é uma mentira. Já havia pessoas vivendo na América quando Colombo chegou, e mesmo se estivermos falando dos primeiros visitantes estrangeiros ao continente, Colombo não estava entre eles. Colombo abriu as portas para a colonização inglesa e espanhola da América depois de sua chegada acidental em 1492. Mas as primeiras pessoas na Terra provavelmente chegaram da Ásia há 15.000 anos, atravessando a ponte terrestre de Bering, que conectava diretamente o Alasca à Sibéria, permitindo que as pessoas caminhassem de um para o outro. Se preferirmos focar nos europeus que chegaram na América do Norte, essa honra seria dos vikings, que chegaram a Newfoundland, no Canadá, cerca de 5 séculos antes de Colombo. Há até algumas evidências de que os chineses colonizaram partes da América do Sul no início do século XV, algumas décadas antes de Colombo aparecer. Colombo estava longe de ser o primeiro, ele apenas teve o maior impacto depois de sua chegada. A Fuente Magna. A existência da jarra conhecida como Fuente Magna é um assunto tão controverso que alguns historiadores ainda estão tentando provar que há uma falsificação, mais de meio século após sua descoberta em Pumapunku, Bolívia, em 1950. Não é tanto a jarra que é significativa, mas a escrita que decora seus lados. Para muitas pessoas, incluindo o renomado especialista Dr. Clyde Winters, a escrita é uma forma de cuneiforme e pode ser diretamente comparada a formas iniciais de cuneiforme sumério e semítico. Ele tem sido capaz de apontar semelhanças especialmente aparentes entre o cuneiforme sumério e o cuneiforme na Fuente Magna, o que apresenta um problema histórico substancial. Os antigos sumérios vieram da parte do mundo que hoje chamamos de Oriente Médio, principalmente do Iraque.
não deveria haver nenhuma maneira de sua língua ter se espalhado até o Peru. Se isso aconteceu, significa que os sumérios eram uma raça incrivelmente avançada e navegadora, e também deveriam ser considerados como alguns dos primeiros povos estrangeiros a chegar às Américas. Sino esculpido. Alguns achados parecem ser tão improváveis de serem verdadeiros, mas quando acontecem, temos que considerá-los seriamente. Por exemplo, a descoberta de um sino esculpido em uma camada de carvão de 300 milhões de anos por um garoto de 10 anos chamado Newton Anderson, em 1944. O sino, encontrado no condado de Upsur, na Virgínia Ocidental, é feito de latão e possui um badalo de ferro. No entanto, estava firmemente embutido em carvão, formado durante o período carbonífero da Terra. Para alguns cristãos fundamentalistas, isso é evidência de que o sino é um chamado artefato antediluviano, criado antes do dilúvio bíblico descrito no livro de Gênesis. Essa avaliação é respaldada pelo Instituto de Pesquisa da Criação, que teve o sino examinado na Universidade de Oklahoma. Se acreditarmos neles, a análise do sino revelou que ele era feito de uma mistura estranha de metais, inconsistente com qualquer design moderno. Vale ressaltar que Newton Anderson fez um teste de polígrafo quando adulto, cujos resultados sugerem que ele estava dizendo a verdade sobre o sino e como o encontrou. Podemos presumir com segurança que o Instituto de Pesquisa da Criação pode ter um certo viés, mas o sino é um artefato fascinante. Estatueta de Nampa. A estatueta de Nampa não foi encontrada dentro de uma camada de carvão de 300 milhões de anos, mas também é difícil de explicar. Essa estátua minúscula e bizarra, que se parece quase com uma boneca, foi descoberta durante a escavação de um poço no sudoeste de Idaho, em 1889, a uma profundidade de quase 91 metros. Embora seja possível que essa forma tenha sido criada pela broca, parece espetacularmente improvável. Isso nos leva a perguntar quem poderia tê-lo feito e como ele chegou a 91 metros abaixo do solo, em uma profundidade onde a Terra não deveria ter sido tocada nos últimos 2 milhões de anos. Para complicar ainda mais o mistério, a camada superior do solo onde foi encontrada foi selada sob uma camada de basalto, causada pela atividade vulcânica milhares de anos atrás. Em termos simples, isso significa que não há chance de a estátua ter chegado lá por acidente. Embora seres humanos extremamente antigos tenham existido há 2 milhões de anos, pelo que sabemos, eles estavam confinados à África. Talvez devêssemos considerar que eles também poderiam ter estado em Idaho. Calendário Maia. O calendário maia não é tanto um único artefato, mas um conceito que ainda desperta muita fascinação hoje, principalmente porque muitas pessoas acreditam que ele prevê o fim do mundo. Embora a existência do calendário maia seja conhecida e compreendida há décadas, ele se tornou famoso internacionalmente no século XXI, por parecer prever o fim do mundo em 2012. Como todos nós sabemos, 2012 chegou e passou sem incidentes, mas algumas pessoas afirmaram que perdemos a data e que o mundo realmente iria acabar em 2020. O sistema de cálculo que conhecemos como calendário maia remonta a 2.500 anos e está erroneamente rotulado. Várias culturas que existiram antes dos maias usavam o mesmo sistema de monitoramento das estrelas e medição do tempo, embora os maias o tenham refinado e acrescentado. Aqueles que têm um carinho especial pelo calendário acreditam que ele já fez uma série de previsões bem-sucedidas sobre o futuro, o que demonstraria que os antigos habitantes das Américas eram clarividentes, embora a precisão dessas previsões esteja aberta à interpretação. Cabeça colossal. Aqui está um desafio para a história que nos encara diretamente, literalmente. Durante a década de 1950, uma cabeça de pedra colossal foi encontrada na selva da Guatemala. Não há como confundir as características no rosto da cabeça. Elas têm uma natureza caucasiana e não se assemelham a nenhuma das raças pré-hispânicas que habitavam a América Central durante a Antiguidade. Sabe-se que as culturas olmecas, há 3.000 anos, fizeram outras cabeças de pedra na região e posicionaram os rostos dessas cabeças voltados para o céu, da mesma forma que esta. No entanto, nenhum dos outros rostos possui características como essas. Para que os olmecas tivessem feito isso, eles também teriam, presumivelmente, visto uma pessoa caucasiana, o que sugere uma presença caucasiana nessa parte da América em um momento anterior ao que os cristãos acreditam que Jesus caminhou pela terra.
Infelizmente, grande parte da estátua foi destruída durante o conflito armado na região cerca de 10 anos após a primeira foto ser tirada, e portanto, um exame mais detalhado é impossível. Se você curtiu esse vídeo e gostou do conteúdo, se inscreva no canal porque todas terças, sextas e domingos tem vídeos curiosos como esse. E claro, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda demais o crescimento do canal e a melhora dos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!